Verdades básicas cristãs. Parte 16. No vídeo anterior, vimos que a salvação do homem se completa na salvação e glorificação do corpo. A obra de Cristo, que começou com a regeneração do espírito e prossegue com a transformação da alma, culminará na ressurreição ou transformação instantânea do corpo no dia da vinda do Senhor. Enquanto essa realidade plena é futura, seus efeitos já se manifestam parcialmente no presente, inclusive em curas e preservação da vida, segundo a soberania de Deus. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Compreendida a obra completa de salvação, chegamos agora ao propósito coletivo de Deus, a Igreja. Igreja de Deus. Mateus 16 do verso 15 ao 18. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Como Cristo é o mistério de Deus, a igreja é mistério de Cristo e é mencionada na Bíblia como casa e família de Deus, noiva de Cristo ou seu corpo, no sentido do novo homem corporativo da nova criação, para se unir e compartilhar a vida eterna de Deus e com Deus. 1 Pedro 2 verso 5. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Efésios 5 versos 31 e 32. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à Igreja. Efésios 1 versos 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à Igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. A Igreja é de Deus, temos que ter cuidado em como proceder em relação a ela e não podemos confundi-la com prédios, templos ou instituições, nem destruir sua expressão verdadeira, impedindo que a multiforme sabedoria de Deus seja revelada através dela. 1 Timóteo 3 verso 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Coríntios 3 versos 16 e 17. Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Atos dos Apóstolos 20 do verso 28 ao 30. Cuidai pois de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Efésios 3 verso 10. Para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja é única, universal ou católica, e só se entra nela pelo novo nascimento. Esta Igreja universal é o corpo de Cristo, o homem celestial, que se expressa como a Igreja local, constituída pelos nascidos de novo que moram e se reúnem em um determinado lugar. Comunhão na família de Deus, Igreja-casa. A Igreja funciona através da comunhão e o melhor lugar para se ter comunhão é em grupos pequenos nas casas. Atos 2 verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa era a vida da Igreja e a atividade da Igreja, a palavra de Deus e a doutrina dos apóstolos como fundamento, e a comunhão dos santos, na palavra, no partir do pão, em memória do que o Senhor fez, e nas orações. A participação de todos somente é possível em reuniões menores nas casas, mas não nas reuniões maiores ou centralizadas, que ocorrem em templos ou locais mais amplos. 1 Coríntios 14 verso 26.
Que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. O ideal são reuniões regionais ou paroquiais em grupos pequenos, que tenham vínculos locais de moradia ou trabalho, sempre centradas na obra e pessoa do Senhor Jesus Cristo, na doutrina dos apóstolos, conforme revelada no Novo Testamento, e na comunhão da vida de Deus, sob o fluir e o comando do Espírito Santo, sem quaisquer outros vínculos associativos ou congregacionais, como denominação, escolha de irmãos ou preferências. As reuniões devem ser simples, com ampla participação livre de todos os irmãos, e número de participantes que não dificulte a ampla participação. Sempre que o número de irmãos ultrapassar um limite razoável, conforme o espaço disponível, ou que dificulte a ampla participação, novos grupos menores podem ser formados, conforme os vínculos regionais de proximidade. Serviço na Casa de Deus, 5 ministérios. A Igreja, como organismo espiritual, é altamente organizada, mas é muito mais do que uma mera organização, é o corpo de Cristo, do qual todos somos membros. No corpo de Cristo, cada membro deve funcionar sujeito à cabeça, como em todo organismo vivo. Para tanto, existem algumas funções especiais, como presbíteros, bispos ou anciãos para supervisionar e pastorear, e diáconos, para servir às mesas, e os ministérios ou dons de Deus à Igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Efésios 4 verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O serviço desses obreiros nas localidades, reconhecidos nesses 5 ministérios, incluindo apóstolos, eventualmente, presentes na cidade, pode ocorrer circularmente nas casas e reuniões regionais, de forma livre ou coordenada, e em celebrações e reuniões centralizadas, sob supervisão do governo único reconhecido. O serviço das mesas ou de diaconia deve ser feito por irmãos reconhecidos e cheios do Espírito Santo, aptos para a administração de ofertas recebidas dos irmãos, destinando-as para item atendimento de necessidades básicas entre irmãos carentes. Item sustento e despesas de obreiros itinerantes, locais ou extralocais, enviados e atuantes no cumprimento da grande comissão de pregar o Evangelho a toda criatura, que não tenham capacidade de se autossustentar, pelo próprio trabalho, rendas ou ofertas recebidas de enviadores e mantenedores. Item ofertas humanitárias de amor a pobres, necessitados ou obras assistenciais, devidamente aprovadas pelo governo local e serviço das mesas. Apenas como informação, uma vez que este assunto está mais associado com estruturas e organizações eclesiásticas, e não com a Igreja, tal como a vemos na Bíblia, existem, basicamente, 2 tipos de organização eclesiásticas. Episcopal, que estabelece a função dos presbíteros ou irmãos responsáveis para a tomada de decisões e governo. Congregacional, que estabelece decisões em assembleia de todos os santos. Algumas instituições eclesiásticas são organizadas em termos misto, com decisões em assembleia local sob supervisão de um presbitério. Contudo, na Bíblia só se menciona presbitério em cada cidade, e não em cada congregação. O ideal seria um governo plural único na cidade, reconhecido por todas as paróquias ou grupos pequenos regionais, sem pretensão de supervisão sobre todo o sistema religioso, reconhecendo os demais governos e lideranças denominacionais ou congregacionais independentes, caso existentes na cidade, a parte da visão ideal do congregar local regionalizado e celebrações convocadas, sob um governo único na cidade. Mas, na Igreja de Deus, não deve existir divisão entre clero e leigos ou estruturas hierárquicas piramidais ou de tomada de decisão, como nas organizações humanas e no mundo empresarial e corporativo. Mateus 20 do verso 25 ao 28. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 16 verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 18 do verso 18 ao 20.
Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Atos 16 verso 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. As decisões eram tomadas por apóstolos e por anciãos ou presbíteros. Presbíteros agem localmente e apóstolos, por serem enviados, extralocalmente. 1 Coríntios 12 verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e, individualmente, membros desse corpo. Todos são irmãos servindo dentro do corpo, para a edificação do corpo. Não existe, ou não deveria existir, um ministério fora do corpo. Os anciãos e os diáconos servem na localidade, bem como, quase sempre, os pastores e mestres. Os evangelistas e os profetas servem, também, dentro das localidades, bem como os apóstolos, quando de passagem por elas, indo e avançando, enviados pelo Espírito Santo para outras localidades e ao longo do caminho. A igreja é um veículo da graça de Deus, para a conversão dos perdidos e, pelo envio dos apóstolos ou missionários, cumpre a grande comissão de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Mateus 28 versos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.